Olá, meus amigos! Olha, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma pequena parte de uma experiência que eu tive e que geralmente eu tenho nos meus trabalhos, que eu faço no dia a dia, que envolve contato com a língua inglesa, enfim. Eu trouxe isso para que a gente fizesse algumas reflexões sobre algo que eu gosto muito de refletir, sobre esse aspecto de como aprender, né? Processo de aprendizagem. E essa experiência aqui que eu vou mostrar para vocês é um exemplo que dá para a gente tirar várias lições do porquê que a educação mundial ela falhou e falha a partir do momento que ela separou educação e trabalho como se fossem experiências completamente alienadas uma da outra. E nós vamos ver aqui agora, com algumas reflexões, um exemplo de como aprender algumas coisas. Deixa eu só contextualizar vocês. Eu faço parte de um projeto de um amigo que ele produz podcasts em inglês a partir de... Ele tem aquela plataforma da Google chamada Notebook LM. Você envia capítulos de livro para lá, ele envia o capítulo ele escolhe um livro e nesse livro são gerados podcasts de cada capítulo desse livro. Então ele sobe para a inteligência artificial esse capítulo desse livro e a inteligência artificial ela vai gerar um podcast em áudio comentando sobre esse capítulo. São duas pessoas, duas vozes, uma voz masculina e uma voz feminina. E aí qual que é o nosso trabalho? A gente edita esses áudios, porque a inteligência artificial, ela entrega o áudio, na maioria das vezes não vem perfeito o áudio. Ele precisa de correções. Às vezes uma pronúncia errada, ruído de fundo, assim, que não tem nada a ver ali com a fala do momento, uma palavra que não está muito em harmonia com o contexto, aí a gente tem que refazer expressões, tirar ruídos, tudo isso feito em softwares de edição de áudio. E existe uma pessoa que ela é responsável por ouvir esses áudios e ela marca tempo tal, erro tal. E a gente vai nesses momentos onde está indicado o erro e a gente faz essa correção. O que aconteceu nessa experiência que eu vou compartilhar com vocês é que ocorreu a pessoa que ouve é uma pessoa que domina inglês, ela entende bem inglês, já morou no exterior, que houve uma expressão da inteligência artificial lá que ele colocou que não entendeu. Aí, essa plataforma aqui que está projetada, a gente usa ela porque ela ajuda muito. Às vezes, pode acontecer de que a fala vem muito rápida, você não entende bem a expressão. O que acontece às vezes quando tem encontro de vozes. E essa plataforma ela tem um recurso muito avançado que ela consegue extrair com muita precisão a, e aí ela consegue te dar, às vezes, coisas que você não entendia, mas com ela você consegue entender. Então, ajuda muito. Só com isso, você já consegue enxergar a dimensão do que você pode fazer com essa plataforma, né? Um exemplo, com essa ferramenta aqui. Agora eu queria destacar para vocês esse texto. Eu vou colocar aqui algo bem legal nessa plataforma aqui, é que você acompanha a fala, qualquer áudio que você colocar, você pode acompanhar. Ó. Tá vendo aqui? Aqui ela coloca o tempo da fala, 2:17, 2:22. Ela coloca o tempo da fala, você pode clicar em cima da frase e você ouve o áudio dessa frase, que é um recurso extremamente útil para quem quer aprender um segundo idioma, por exemplo. Ó. Eu vou clicar aqui para vocês ouvirem o áudio, ó. Esse parágrafo aqui. Courage under fire. You expect everyone to run, but instead, a fester of tremendous influence. It is. But this is where the narrative pivots, and it becomes this incredible lesson about courage under fire. You expect everyone to run, but instead, a fester of tremendous influence and caution Então, Nicodemus olha só. finally makes a public, Vamos pegar aqui. O unwavering que eu stand. fiz? Eu peguei esse texto
E aí, apareceu uma expressão aqui neste texto que foi um pouco nova para mim e foi também para a pessoa que faz essas observações das possíveis correções, né? Eu decidi colocar esse texto aqui para a gente explorar, destacar aqui qual que foi a dificuldade, o que que gerou dificuldade no entendimento aqui, ó. Porque às vezes a inteligência artificial ela pode errar. Ela joga, como eu falei para vocês, ela joga uma palavra ali que não está muito em harmonia com o contexto. Isso também acontece. Aqui, o que gerou dificuldade foi essa palavra aqui, ó, fencer, que é a palavra que a gente vai explorar aqui dentro desse contexto. O texto falou assim, ó, you expect everyone to run, but instead a fencer of tremendous influence, Nicodemus. Aqui, ó, a transcrição, ela não coloca todas as pontuações certinho, tá? Lá naquele programinha lá que eu mostrei para vocês no TurboScribe. Mas ele extrai exatamente as palavras. Aqui é como se tivesse um hífen aqui, ó. Não dá para perceber muito, principalmente para quem não é nativo, porque esse Nicodemus parece que está junto com essa expressão, mas ele não está. Mas com o texto ele acaba facilitando para a gente. Quando você lê, dá para entender melhor. Então, you expect everyone to run, but instead, a fencer of tremendous influence and caution, Nicodemus, é isso que ela quis dizer. Só que ela não dá essa pausazinha que eu tô dando aqui. Finally makes a public, unwavering stand, tá? A palavra, como eu falei aí, é fencer, né? Fencer. E aí eu fui fazer uma pesquisa depois que eu coloquei a tradução desse texto na inteligência artificial. O que essa palavra significa aí nesse contexto, para ver se realmente faz sentido, né? Ou se não foi um erro da inteligência artificial. E aí, é isso que eu quero, essa é a ideia central aqui. É um exemplo de como que a gente aprende, um exemplo de como aprender as coisas, né? Essa busca aqui que eu fiz, a palavra fence, eu já conhecia ela. Fence no inglês é cerca, tá? Tá aqui, ó, ela pode ser, ela tem função tanto de substantivo quanto de verbo, tá? Ela pode ser um substantivo ou um verbo. Cerca, grade, muro, certo? Agora, ela tem uma variação fencer, por quê? Isso aí é um padrão bem básico no inglês. Esse sufixo tem um sufixo ER que entra na palavra, que é muito comum no inglês. Acontece com várias palavras. Por exemplo, ó, palavra make pode ser criar. A palavra maker, quando você adiciona esse R aqui, ó, o E já tá, que é da própria palavra E ali, ela fica como criador. Criador. Isso funciona para várias palavras, tá? Por exemplo, work, worker. Work, trabalho, worker, trabalhador, certo? Então, fence é cerca, né? Aí, como a gente sabe que ela funciona como verbo também, aí aqui entra umas questões que eu queria mostrar para vocês aqui, interessante. Ela funciona como verbo cercar, isolar, né? Que é a qualidade de alguém que faz, assim como o exemplo das palavras que eu dei lá para vocês. Por exemplo, to fence a field, cercar um campo, ó, o verbo cercar, certo? Essa palavra fencer é usada para isso também. Por que também? Porque se você for colocar essa palavra fencer diretamente, por exemplo, no Google Tradutor, ele vai dar a tradução
Deixa eu pesquisar o nome da prática. É essa palavra aqui, ó. Fencer. A mais comum é essa aqui, ó. Fencer. É essa palavra aqui, ó. Esgrimista. Esgrimista é aquele tipo de atividade onde duas pessoas ficam com como se fosse uma espada. É esgrima que chama, eu acho, o nome dessa prática esportiva, onde duas pessoas ficam com uma espada bem fininha, certo? E aí fala que no original o termo é usado metaforicamente para descrever alguém que é hábil em desviar de ataques, debater ou manobrar com cuidado, que é justamente uma descrição característica desse tipo de atividade que eu acabei de falar para vocês, em vez de atacar diretamente. Então, algumas traduções vão traduzir diretamente com esgrimista. Esgrimista, essa é a palavra, esgrimista, certo? Aí, o que mais que a gente pode ver aqui, ó? Ela também é usada no sentido figurado, tá? Por exemplo, ó, tem uma expressão que a gente usa no português, ficar em cima do muro. To sit on the fence. To sit on the fence. Ficar em cima do muro. Fence aqui, ó, certo? Porém, mais coisas a gente pode ver aqui, ó. Fencer metafórico. Quando você fala de alguém, que é o caso do texto de Nicodemos, ó. Alguém que não se compromete, isso no sentido metafórico da palavra, se protege e que está relacionado também com essa prática desse esporte aí, né? Se protege, age com extrema cautela, que é justamente a realidade de Nicodemos, não é isso? Era justamente a realidade daquele contexto dos fariseus ali. Aí aqui eu coloquei a frase que está lá no texto que a gente está explorando, né? Que houve esse mal entendido. Ele vai falar assim, ó, offenser, aqui ó, offenser of tremendous influence and conscience, certo? Então, alguém influente, mais reservado, que evita se expor. Aí, uma reflexão interessante aqui para nós, né? Eu estive pensando, se eu tivesse que traduzir esse texto aqui para um livro, algum material, né? Como que eu traduziria esse texto? Você, depois de tudo que a gente viu aqui, né? Vamos voltar lá no texto. Aqui nesse contexto, you expect everyone to run, você espera todo mundo correr, mas ao invés disso, o que acontece? Offenser of tremendous influence and caution. Aqui está a questão, por isso que gerou talvez essa dificuldade no entendimento, é que essa palavra fencer aqui, ela vai entrar com um sentido metafórico, certo? A tradução aqui, ó, esse aqui eu coloquei para vocês um exemplo da tradução que foi dada para a língua portuguesa pelo GPT, pela inteligência artificial. Ele traduziu assim, ó, um fariseu de grande influência. Eu acho que isso aqui já é dito no próprio texto em inglês. Conhecido por sua cautela. Ela coloca isso aqui entre os hífens, né? Para dar essa característica para comentar sobre Nicodemos. É interessante que no texto original, essa palavra fariseu aqui, ó, ela não aparece, não tem a palavra Pharisee lá no inglês. Então, só aqui a gente já conseguiria gastar um tempo só falando sobre princípios aqui de como aprender. Por exemplo, um dos caminhos de aprender é você traduzir. Por quê? Nesse processo de ter que traduzir, você vai ter que pesquisar. Isso é muito corriqueiro nesse processo de tradução. Para traduzir, não basta apenas você fazer traduções literais, secas, digamos assim. Você precisa... A tradução ela é como se fosse uma arte que você desenvolve
para tentar trazer para o idioma, para o idioma que você está traduzindo o texto da melhor forma possível. E às vezes você tem que adicionar coisas que talvez não esteja no texto original, mas é que às vezes, em muitos casos, não há nem sequer tem palavras para aquela palavra ali. Isso acontece, inclusive, muito em textos bíblicos, por exemplo. Existem muitas palavras na Bíblia, quando você for olhar em algumas versões, que existem textos em itálicos. Esses textos em itálicos, eles foram colocados ali porque é como se é algo que precisou ser acrescentado para que naquele idioma ali, da pessoa que está recebendo a tradução, fique de uma forma mais compreensível possível, entendeu? Então, isso é um tipo de ginástica que o tradutor ele tem que fazer. E aí, o que eu trago para nós como um insight de aprendizagem, né? É um exemplo. Por isso que eu decidi trazer isso, né? Isso aqui é na minha experiência. Muito do que eu aprendi foi assim. Por isso que eu falo que um dos princípios da educação judaica, eu até mostrei no vídeo de introdução para vocês, do nosso plano de estudo, é que na educação judaica, eles não estudavam meramente sobre as coisas, eles estudavam diretamente as coisas, porque é a forma mais eficiente de você realmente aprender. E é o que a gente faz aqui nessa experiência. E aí, como eu falei para vocês, um dos grandes erros, né, da educação secular é separar essa vivência daquilo que é real, contextualizado, para a experiência do estudante, né? Separar trabalho e estudo como se fossem coisas completamente distantes uma da outra, quando na verdade não é. Essa não é a realidade, certo? E aí, olha, um aprendizado que a gente traz é isso. E esse era o nosso objetivo aqui, quando eu decidi compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Isso aqui é uma parte de várias experiências que eu tenho, que eu quero mostrar para vocês, de como eu aprendi as coisas que eu sei hoje e que eu aplico até hoje na minha experiência. Aí, o que eu faço para agregar mais isso aqui? Eu estudei tudo isso aqui, ó, fiz essa pesquisa, descobri o que essa palavra significa dentro desse tipo de contexto, em outros contextos, a questão aí da metáfora e tal. Para que fixe mais ainda a palavra, o vocabulário em si, como eu já trabalho editando áudio, eu faço recortes desses áudios. Eu posso até mostrar para vocês depois aí em vídeos futuros, como que vocês podem criar playlists para vocês não esquecerem as coisas que vocês estudam, porque tudo aquilo que a gente entra em contato, mas não permanece na nossa experiência, tende a cair no esquecimento. Se ficar em desuso, a gente esquece. Então, por isso que é importante você se envolver. Eu sempre falo, ó, você quer aprender, não basta só estudar por estudar. Você precisa usar, você tem que usar isso que você está se propondo a estudar. E a melhor maneira de fazer isso é tentar usar isso para beneficiar alguém, de alguma forma. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer, era essa reflexão que eu queria trazer através desse exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Se você achou relevante esse conteúdo, se serviu para você, compartilhe isso com outras pessoas. Um dos nossos objetivos aqui é que as pessoas sejam alcançadas com esses conhecimentos úteis e relevantes. Dê um like nesse vídeo para que a plataforma entenda que ele é relevante e compartilhe com outras pessoas. Pretendo voltar mais vezes para dar mais exemplos de outras situações onde a gente pode aprender e vocês podem ver como que vocês podem trazer também para a experiência pessoal de vocês e aplicar vários desses princípios na jornada de vocês, certo? Muito obrigado se você veio até aqui, teve paciência de me ouvir e observar as coisas que eu coloquei aqui. Espero você no próximo vídeo. Bye, bye!